Essa é a TV Shopping. E hoje nós vamos falar com a Elaine Saad, consultora em RH. Tudo bem, Elaine? Tudo bem, Cláudio. Obrigada pelo convite. Um prazer. Elaine, a primeira coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: falar em RH, recursos humanos, é correto? É correto, é um termo que vem há muitos anos já, na verdade começou como departamento pessoal, inclusive já foi questionado se nós deveríamos trocar este nome, porque o termo recursos humanos, para muitas pessoas soa como um termo mais operacional ou até às vezes pejorativo, né? Mas não é pior capital humano? Então, a discussão é ampla, só que o que por exemplo, a Associação Brasileira de Recursos Humanos chegou à conclusão é que essa marca recursos humanos já é compreendida como uma representante da área. Então, nós resolvemos não mexer muito nesse assunto e deixar o RH como sendo representante da comunidade de profissionais que cuidam de gente. Que eu acho que o importante é a simbologia do que os nossos profissionais fazem, não tanto o nome. Eu gostaria de falar um pouco contigo a respeito do RH, já que nós podemos usar o termo, relacionado diretamente ao varejo, justamente por causa dessa época. E eu quero falar dessa época em dois sentidos. O primeiro sentido é o sentido do que vem acontecendo amplamente, quer dizer, globalmente. O varejo vem se transformando de uma forma radical, muito profunda. Antigamente a gente não aceitaria jamais uma loja que não vendesse, por exemplo. O objetivo da loja era sempre vender. Hoje, isso é completamente aceito. Okay. O que mudou nos recursos humanos, tendo em vista essa transformação tão profunda que aconteceu no varejo? Eu acho que o varejo, como outras tantas áreas, vem se transformando na maneira de como o consumidor, eu não sou uma especialista no varejo, mas eu entendo assim, na forma como o consumidor compra aquilo que ele vai procurar, né? Então, eu acho que tem questões culturais em vários países, como é que cada país tem a sua cultura de compra. Eu acho que tem diferenças entre homens, mulheres e crianças. E eu acho que o varejo começou a observar isso, né? Quer dizer, como é que o consumidor gosta de entrar numa loja e comprar. E isso tudo, Cláudio, tem a ver com recursos humanos quando a gente fala de gente. Então, eu acho que as pessoas que trabalham no varejo começaram a observar o consumidor e perceber como é que eles podem atender esse consumidor de uma maneira melhor até para vender mais. Então, eu tenho a sensação que há alguns anos atrás se fazia uma coisa meio que automática, né? Quer dizer, a forma de vender era uma forma meio padronizada para quase todos os tipos de produto. Eu acho que hoje é muito mais customizada e personalizada. Eu acho que cada loja, cada produto acabou adaptando melhor a sua maneira para atender melhor esse consumidor. Isso tem tudo a ver com a área de recursos humanos. No começo, nós falamos que nós íamos abordar dois aspectos. O segundo aspecto que eu gostaria que você falasse é sobre uma sazonalidade existente em função da época do ano. Quer dizer, nós temos uma série de transformações no varejo global que vem ocorrendo ao longo dos anos e temos uma coisa que acontece todos os anos, que é a absorção de uma massa de pessoas dentro do varejo temporárias, que vão ficar ali por um tempo e depois vão ser dispensadas. Isso não dificulta esse processo de entendimento do que o cliente quer e não dificulta a tradução para a equipe de como agir diante daquele consumidor? Olha, Cláudia, eu acho que dificulta muito, né? Eu já tive contato com muitas empresas do varejo para discutir, inclusive, essa questão. E eu acho que o problema é muito mais grave do que se pensa, porque a solução que se encontra para essa questão é assim: o varejo tem pressa de contratar e selecionar essas pessoas, então a cada ano, quando chega essa época de final de ano, acaba se contratando pessoas sem experiência. Às vezes muito jovens, e pior que isso, que não tem o menor perfil para vendas. Né? Então, se você der uma volta, por exemplo, num shopping center na época de Natal,
Você vai encontrar vendedores, por exemplo, extremamente tímidos e que estão ali para tentar ganhar uma pequena renda, alguma coisa para compor um dinheiro a mais para o Natal. E que o varejo absorveu por uma tremenda falta de possibilidade ou de qualquer outra forma de solução do problema. Então, isso é trágico, porque não tem como selecionar tão rápido, não tem como treinar. Então, se pensa simplesmente em ter o volume e o número de pessoas adequado para solucionar o problema. Uma ideia que uma vez eu tive, mas eu acho que ainda não se conseguiu colocar em prática, é você ter algumas pessoas que pudessem atender o varejo nas principais épocas do ano, porque na verdade não é só Natal, você tem Páscoa, você tem Dia das Mães, tem Dia dos Pais, tem Dia das Crianças, e que fossem pessoas, por exemplo, aposentadas, ou pessoas que não trabalhassem no seu dia a dia, que recebessem um treinamento, né, assim, forte, pesado, adequado, e que soubessem que naquelas datas do ano elas seriam chamadas para ocupar aquele espaço. E que os outros meses do ano são pessoas que não trabalham mesmo, porque não precisam, porque não querem, ou eventualmente porque não podem. Então, eu acho que teria que se encontrar uma solução para ter a mesma pessoa com frequência e periodicidade adequada para você ter uma qualidade, porque realmente em 30 dias você não vai conseguir selecionar e treinar uma pessoa para fazer um trabalho. No começo da entrevista, você falou em RH e gente, né? Eu queria explorar um pouquinho isso, no sentido de que se enxerga muito a função do RH como um selecionador, né? Como um treinador, né, de mão de obra para determinadas vagas, né? O RH funciona também para cima, porque o empregador também é gente. Sim. Quanto o empregador brasileiro acredita que ele próprio precisa de treinamento? Olha, o RH vem evoluindo muito na cabeça do empresário e do empregador. Não vou te dizer que a gente já chegou lá. Eu acho que nós já ganhamos muito espaço nessa mesa mais estratégica, nessa mesa onde o empregador está olhando para recursos humanos e dizendo assim, olha, a área de RH vai me ajudar a fazer um diferencial competitivo. Então, existe uma evolução muito grande que foi conquistada nos últimos anos. Não acho que ela foi total, acho que ela foi grande, mas acho que ainda tem um caminho muito grande a ser percorrido. Por quê? Porque ainda existe um grande número de empresas que precisa visualizar essa importância de fazer seu resultado através de pessoas, né? Porque o capital, o acesso ao capital ficou muito mais fácil, o acesso à tecnologia ficou muito mais fácil. Então, qual é o diferencial? O diferencial é gente. É gente que vai fazer você fazer um melhor resultado que o seu concorrente ou um pior resultado. E quando você realmente acredita nisso, com às vezes poucas ferramentas que não te custam muito, você consegue um destaque. Mas aí é um perfil do empregador ou do empresário compreender isso, aceitar e implantar. Para a gente arrematar, Elaine, o que resta então, o que é que falta para a gente resolver esse problema do empresário de varejo, que provavelmente até muitos têm essa visão estratégica que você está falando, passarem a não contratar mais 30 dias antes do Natal? Eu acho que falta ele fazer um plano e fazer conta, né? E entender o seguinte, que ele não vai gastar mais, que se ele conseguir fazer um plano mínimo, né, de antecipação disso, né, como foi apenas uma sugestão que eu dei, e dizer, muito bem, como é que eu posso ter uma solução diferente? Porque as pessoas, às vezes, elas querem ter uma solução diferente fazendo a coisa da mesma forma, e elas não vão ter. Então, se eu fosse, por exemplo, uma empresária do varejo, eu começaria janeiro ou fevereiro pensando o seguinte, ok, no Natal de 2013, eu quero ter uma forma diferente. Então, para eu chegar dezembro de 2013 com uma solução diferente, o que eu vou fazer já? E aí, eu acho que
plano mínimo, né, de se preparar para isso e como é que eu posso ter uma solução criativa para isso? Porque se eu não pensar agora, o operacional do meu dia a dia vai me consumir o ano inteiro e eu vou chegar em 30 de novembro, vou chamar correndo o meu RH e vou dizer, contrata X pessoas porque o Natal está aí. Então, eu acho que é uma questão de planejamento porque a cultura brasileira, ela é imediatista. Então, nós não somos um povo de cultura de planejamento. Então, eu acho que a primeira coisa que o empresário deveria fazer é um parar para pensar com a sua equipe, quer dizer, colocar as ideias para fora e realmente puxar da própria equipe o que poderia ser feito diferente. Eu acho que cada um vai encontrar pelo menos uma solução, não é possível que não se encontre. Elaine, obrigado pela entrevista. Obrigada, Cláudia.